muito determinante porque criou em mim a motivação para definir aquilo que eu queria fazer com a vida, profissionalmente. O Ministério manda-nos um ampliador e algumas ferramentas para montar um laboratório fotográfico. Há um episódio em que fazemos algumas experiências fotográficas e é aí que eu tenho primeiro contacto com aquilo que é a fotografia. Também foi nessa altura que comprei a primeira câmara. Eu na altura fazia uma coisa, trabalhava muito com fotocópias, punha coisas em cima da fotocopiadora e aquilo na realidade era uma atitude fotográfica. E daí passou para fazer outro tipo de experiências, não com câmaras, não fotograficamente, mas experiências fotográficas em laboratório. A professora Isabel, o professor Rebelo, o professor Luís Monteiro e o professor Fanha. Tem História de Arte, tem Geometria, em Desenho, em Teoria de Design. E todos eram muito diferentes, mas todos acreditavam que nós podíamos fazer coisas e motivavam-nos para fazer coisas. Todos tínhamos mais ou menos atitudes autorais ou vontade de agir criativamente. Há coisas que vinham de uns, outras coisas vinham de outros. Era muito dos amigos, da partilha das músicas, o gravar cassetes uns para os outros, a gente via os trabalhos de uns nos outros, a gente tirava do bolso e mostrava os blocos de desenhos a uns aos outros, depois uns tinham poemas e outros tinham banda desenhada e outros tinham outras coisas, e esse contexto era todo motivador. O professor Rebelo era muito visual, gráfico, e exemplificava as questões geométricas efetivamente no espaço, com planos e retas. Agora a reta vai aqui, agora o plano vai aqui, a interseção, o rebatimento, eu tinha alguma facilidade em perceber aquilo. Mas aquilo tendia para uma certa abstração. E havia colegas que não percebiam, então eu fazia as explicações, eu dava, a seguir à aula, eu dava explicações depois à turma toda, sentados ali na escadaria, dizia, não percebi aquela coisa do exercício, da interseção, do rebatimento e não sei o quê, não sei o que mais. Então, bora lá. E depois de passar isso, eu achava engraçado porque eu ficava ali tipo professor com os meus colegas todos. A sensação de liberdade, creio. Talvez tenha sido o que me motivou mais. E a sensação de potência também, de eu posso fazer aquilo que eu quiser. Se eu decidir que quero fazer uma coisa, é possível. Pode haver constrangimentos, mas há de maneira de dar a volta aos constrangimentos, portanto é possível fazer coisas. Podem fazer o que quiserem, podem aprender o que quiserem, não depende dos professores aquilo que vocês vão aprender, vai depender da vossa automotivação e da vossa capacidade de descobrir e inventar coisas, no sentido de dizer isto pode ser feito de outra maneira e talvez seja interessante. Bora lá experimentar a ver se é interessante. É daí que resulta aquilo que eu faço, eu coloco hipóteses.